Ora, bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos aqui reunidos para um episódio curtinho, só eu e o Ed, para falarmos de A Night of the Seven Kingdoms. Quem é que já viu? Já viram? Se já viram? Fiquem por aí. E. Já? Ainda bem, se não tivesses visto. Portanto, fiquem por aí, vamos falar um bocadinho sobre o que é que achámos da série. Beyond reality. Reality. Ganda timing, porque isto tem estado a demorar, não é? Este não é o primeiro episódio que Sim. estamos a gravar hoje. Então isto tem estado a demorar. Então, tu ainda estavas a falar e eu carreguei. E tu paraste e ele, puma. Espetáculo. É isso. Ok. Então, eu começo por dar a introdução. Night of the Seven Kingdoms é daquelas séries que tu sabes que é Game of Thrones. Olhas para o póster e transpira Game of Thrones. Só que não tem ali a mesma identidade de Game of Thrones. E certamente não teve o mesmo marketing que as outras séries de Game of Thrones tiveram. Tipo, eu não vi pósteres disto na rua. Eu não recebi anúncios no Instagram sobre isto. E quando isto saiu, já estava cá 2 episódios que eu nem sequer me tinha percebido que já tinha começado. E honestamente, ainda bem, porque não aumentou expectativas e eu assim consegui aproveitar a série como se fosse uma coisa mais minha. Tipo, ninguém está a falar disto, deixa-me falar de eu ouvir isto sozinho, sem muito hype, sem muita coisa. E acabei por gostar imenso. Nice. E tu, Ed? Eu sabia que isto ia sair porque... Só por um motivo. Eu recebi, sei lá, pá, há um ano ou assim uma coisa qualquer. Mas é como estavas a dizer, a comunicação disto foi bem esquisita. Porque eu recebi, pá, há um ano um e-mail a dizer: Filmex está a produzir esta série. Pronto. Foi só É isso. Acabou. Ok. Quando é que sai? Não interessa. Tipo, não há nada. Não sabemos mais nada. Pronto. Então por isso é que eu sabia da existência desta série. Esta série tem uma coisa interessante. E tem um... Eu gostei. Deixa-me já começar por dizer isso. Mas tem uma coisa interessante que eu acho que devíamos aqui referir, porque pode não ser do conhecimento de muita gente. Esta série é baseada num conto. Aliás, A Night of the Seven Kingdoms nem sequer é o nome real. O nome do conto eu até o tenho aqui escrito. Deixa-me aqui... Onde é que eu tenho isso? Eu tinha aqui isso escrito a alguns, mas agora já não sei onde é que eu meti. Mas pronto, isto é um conto, eu já digo o nome, que eu entretanto vou encontrar. Isto é um conto que foi escrito num livro, numa antologia. É The Edge Night. The Edge Night. Pronto. E isto foi escrito numa antologia. O R. Martin participou nos anos 90, acho que em 98, se não estou em erro o ano. Não tenho aqui o ano à minha frente, mas julgo que tenha sido alguns por aí. E ele escreveu esse conto, estavam lá outros autores, não era só ele. Eu acho que o livro se chama Legends, se não estou em erro. E tem vários contos. E um deles é este. E ele aproveitou esse conto para dar a conhecer esta história do Egg e do Dunk. Duncan Egg. Basicamente é o nome mesmo oficial disto, é Duncan Egg, não é A Night of the Seven Kingdoms. Uhum. O que acontece? Há um Legends 2. Há uma segunda antologia, onde ele escreve uma sequela ao primeiro conto. Okay? E depois há um terceiro livro, que já não se chama Legends, já tem outro nome, onde ele escreve um terceiro conto. Ou seja, ele basicamente tem estado a participar em antologias e escrever contos a dar continuidade a esta história. O que nós temos nesta primeira season é o primeiro conto, tipo, quase letra por letra. A adaptação é tipo perfect. Pode não ser exatamente igual, mas é tipo perfect. Para uma adaptação é perfect. E por isso, ok, onde é que eu quero chegar com isto? Eu acho que esta série pode vir a ter um problema. Porque o Martin disse que estes contos, ele queria escrever entre 9 a 12 contos até contar tudo sobre esta história dele, até chegar o Egg ao poder. Não é? Porque essa é a história. Ele vai crescendo ao longo dos contos. O problema é que ele até agora, desde 98, escreveu tipo 3. E esta primeira season é o primeiro. Ou seja, há um grande risco de chegarmos Não ao fim da terceira acabada. season e acabou ali. E não haver mais nada. E isso deixa-me chateado, porque depois pode acontecer o mesmo que Game of Thrones, não é? A HBO pode decidir fazer mais 1 ou 2 seasons para acabar a história, e como não tem a história mesmo,
uh, f- cai no erro de fazer uma 8ª temporada outra vez de Game of Thrones, mas Yeah. neste formato. Pronto. Para mim é o maior, para mim esse é o problema desta série, que não tem nada a ver com a temporada em si, nem com a série em si. Mas este é o maior problema desta série, do potencial futuro desta série. Pronto. Pá, de resto, eu curti. Eu até o 4º episódio, os primeiros 3 episódios, eu gostei do build-up, da construção, mas tipo, não estava, vou ser sincero, não estava extremamente investido. Eu vi a série toda de seguida, vi os episódios todos seguidos. E os primeiros 3 episódios, a primeira metade, eu não estava 100% investido. Sem dúvida alguma. Eu senti que estava quase que me fez recordar a primeira temporada do Game of Thrones na primeira vez que a vi. Que tipo, eu não achei piada e fiquei tipo, ok, mais uma série. Só depois, quando a segunda temporada saiu e a Cristiana quis ver, e eu voltei a rever a primeira temporada, é que depois fiquei investido na série e depois então vi tudo. Nunca mais larguei a Game of Thrones. E eu senti outra vez isso naqueles primeiros 3 episódios. Estava ali, tipo, mas estava, sabes, quase naquela de havia uma cena e eu de repente estava para mim, aí já estou a pegar no telefone. Não é que estivesse a ver alguma coisa no telefone, mas é tipo quase aquele automatismo reflexo, de pegar no telefone. E depois o 4º episódio, há ali um clique qualquer que me faz, algures durante o episódio, mano, que eu fico até, tipo, sabes, até fiz assim na cadeira, tipo, encostei-me e eu, ok, let's go. Fiquei mesmo bem investido, mas tipo, super investido mesmo. A tal ponto de que eu estava no início do 4º episódio a ponderar, porque eu estava a ver tudo de seguida, comecei tipo 11 da noite, a ver até às 2 da manhã, e eu estava a ponderar no início do primeiro episódio, ok, vou dormir no fim deste e depois vejo os últimos 2 amanhã. Não aconteceu, porque eu cheguei ao fim do 4º episódio e fiquei tipo, holy shit, let's go, quero ver mais, eu quero o próximo, já. O que foi um problema, porque depois, caraca, da primeira metade do episódio seguinte, volta ao mesmo ritmo, que eu não gostei nada disso. Não é que isso estraga a série, mas foi, não sei, senti ali um impacto bem esquisito. Não sei se foi por estar a ver tudo de seguida, se não. Depois a segunda metade desse penúltimo episódio, o episódio 5, foi outra vez foi brutal e o último episódio também foi do caralho. Foi mais calmo, mas já foi... O último episódio senti que foi um episódio de... Lá está, não foi o episódio da batalha, foi o episódio de fecho mesmo, real. Ou seja, de deixar as pontas suficientes para o próximo, mas sem necessitar do próximo. E o último episódio serviu para isso. Em vez de ser só uma cena no fim do episódio, é um episódio inteiro só para isso. Pronto, isso é fixe. Mas sem dúvida que os 3 primeiros eu não estava... Esta série foi uma montanha russa, mas mesmo daquelas mesmo agressivas. No fim estava tipo todo tolo, sem saber o que pensar. Exato. Eu tive uma relação diferente. Eu estava sem expectativas, eu estava só a ver e eu, giro. E segui em frente e depois, saiu um novo episódio, vou ver, giro. Só que tudo começa a ficar bom e começa a ficar interessante. E aquele final do 4º episódio, toda aquela construção até aquele momento em que eles vão ter a tal batalha e o tal desafio, eu senti, ok, tipo, nós chegamos aqui ao final do 4º episódio e tudo o que está a acontecer é justificado e foi bem construído e bem trabalhado, apesar do pacing até se calhar um bocadinho slow. Porque houve tempo para respirar, houve tempo para tu conheceres o Dunk, houve tempo para tu conheceres as personagens que estão ali à volta, para perceberes porque é que o Dunk vai defender aquela e porque é que depois as outras pessoas todas entram na equipa dele para o ajudar a não morrer, no fundo, a não ser julgado. Portanto, essa parte aí para mim foi incrível. E depois, e tal, episódio mais bem cotado do IMDb, toda a gente 9.8, 10 em 10. Eu, ok, IMDb vale o que vale. E as pessoas dão as reviews, vale o que vale. Mas obviamente que é sempre um chamariz. E eu, ok, deixa lá ver, já ia com expectativas altas. E também senti um bocado isso. Senti tipo, gostei muito mais da construção até ao final do 4º episódio do que depois a quebra de ritmo com os flashbacks no 5º episódio. Claro que o final do 5º episódio é maravilhoso. Tem lá momentos de realização absolutamente sublimes. É daquelas coisas que
tu dizes, ok, só em Game of Thrones é que eles fazem estas porcarias. Tipo, é preciso haver Game of Thrones para eles cozinharem desta maneira. E felizmente, pá, valeu a pena. E claro que acaba com aquele plot twist, ou vá, aquele choque, que depois acaba por ser bem transportado para o final da temporada. E foi mais ou menos aí, estás a ver? Foi mais ou menos no final do 5º episódio, com o outro gajo a morrer, que eu comecei a fazer as contas, porque eu não estava a pôr aquela temporada ou esta história em lado absolutamente nenhum. Entretanto, já sei que passa-se 89 anos antes de Game of Thrones e 77 anos depois da segunda temporada de House of the Dragon. Portanto, há aqui um sítio específico e eu começo a fazer, ok, nomes, esta pessoa, a outra pessoa, tipo, e começo a tentar fazer as minhas ligações, e depois a internet, né, o Instagram começa a ajudar também, tipo, isto e aquilo, e eu começo a perceber, ok, espera aí, a tragédia deste 5º episódio não é só a questão de este gajo morreu a defender o outro, não, é que se este gajo tivesse vivido, Game of Thrones não tinha acontecido. Se este gajo tivesse sido rei, não havia a miséria toda. E depois eu acho isto uma piada do caraças, porque Game of Thrones e tudo o que der, pronto, de Game of Thrones related, é tudo bué isto. É tudo bué. Lá atrás houve uma decisão mal tomada que fez a bola de neve a crescer ainda mais. Houve uma tragédia ali, os deuses não favoreceram aquela pessoa ou favoreceram a outra. E ao mesmo tempo que eu vou percebendo isto, aliás, neste último episódio há lá uma frase que é Gods don't favor a fraud, né? Tipo, o rei foi para lá, mas ele foi lutar por ti contra pessoas que juraram nunca lhe tipo, magoar, protegê-lo. Portanto, ele não fazia nada de mal, ele não tinha nada a perder e os deuses não favorecem uma fraude. E eu adorei essa frase, porque é quase poético a fraude que foi a 8ª temporada. Que realmente parece que quanto mais eu conheço do passado e da história de Game of Thrones, mais eu adoro, mas depois eu vejo a última temporada e não é o final que esta porcaria merecia. Eu cada vez gosto menos da última temporada de Game of Thrones, cada vez que eu conheço mais do passado de Westeros e tudo mais. E pronto, e acho que está, again, bem escrito, bem realizado, casting perfeito, tipo, a química deles dois, do Egg e do Dunk, é incrível. Havia lá coisas que está, quem conhece Game of Thrones, eu, por exemplo, para ti, ficaste chocado que o Egg afinal era um Targaryen? Não, quando ele disse, tipo, eu já tinha, eu nunca li este conto, mas há uns, se calhar na altura da primeira temporada do House of Dragon ou coisa assim do género, eu lembro-me de andar a fazer umas pesquisas, tipo, porque Game of Thrones é um bocadinho como Senhor dos Anéis, não é? Uma pessoa sempre que vê qualquer coisa de uma destes dois produtos acaba sempre a ir fazer uma pesquisa porque aparece lá um nome que nós, por algum motivo, tipo, já não nos lembramos, ou pronto, por um motivo ou outro. E o nome Egg tinha-me aparecido. E eu lembrava-me que Egg, tipo, assim que ele aparece, a minha cabeça fez: isto é o gajo. Mas foi aquele pensamento de: espera, tenho a certeza do que estou a pensar? Sabes? Aquele pensamento de: eu não estou 100% seguro de que é ele, mas tenho quase certeza que é ele. Pronto, eu fui com esse pensamento. Assim que ele aparece a berrar, eu tipo, ok, tá certo. Houve dois momentos. Obviamente que mais à frente, quando aparece o Targaryen e o gajo começa a esconder, e o gajo estava nas cabelitas e diz, put me down, não sei o quê. Ok, something is off. Mas o primeiro tell que eu apanhei foi quando o gajo fala com o Duncan pela primeira vez, quando ele está no cavalo. Ele diz, my lord. I'm sorry, my lord. E eu lembro-me automaticamente daquela cena da Arya Stark com o Tyrion. Tyrion? Ok. O pai do pai dos Lannister, né? Tywin? Tywin. O Tyrion é o filho. É o filho, não. O gajo descobre que a Arya não é lowborn, é highborn, porque os lowborns dizem my lord, não dizem my lord. Ok.
Ok. E quando o Egg diz My Lord, eu, ui, este Ok. gajo não é o que parece. Este gajo disse My Lord, não disse Me Lord. Nice. Nice. E depois começa a apanhar esses detalhes e eu, cabelo rapado, não sei o quê, se calhar para esconder que tinha o cabelo loiro, nananana, e pronto, e acaba por. Mas eu acho que eu não estava feito para ser tipo um choque, tipo, oh meu Sim, Deus! sim, sim, sim. Que é demasiado cedo até, tipo, tu descobres isso oficialmente demasiado cedo na série. Uhum. Uhum. Portanto, eu acho que acima de tudo foi uma jornada que eu gostei de passar. Das poucas críticas que eu posso fazer isto é curtinho, gostava de ter visto mais. Gostava de Ok. mais de 6 episódios na boa. Tipo, na boa, tipo, somente 30 minutos, isto faz-se bué da bem. Ahm, e pronto, e obviamente que ahm, com mais episódios tinha vindo mais character development, se calhar, pá, não sei, tipo, uma pessoa saía do final desta primeira temporada a dizer eu preciso da segunda. Porque eu não senti sair desta temporada a dizer eu preciso de uma segunda temporada urgentemente. Uhum. Eu digo, olha, isto pareceu que foi feito de facto para que se isto morrer aqui porque não correu bem, porque não teve audiência, ok, morreu e fica a história contada. Mas isto está, como parece que não houve um investimento muito grande em trabalhar nisto, não houve essa tal construção para tu, ok, agora eu quero saber o que é que vai acontecer mais, eu quero saber para onde é Sim. que isto vai e quero saber como é que isto se liga ao House of the Dragon, que vai ser este ano, e Uhum. quero saber como é que se liga ao Game of Thrones, que é a história principal. Pois o, E o Egg é o. Ora. Bisavô da Daenerys? acho que o Egg é o pai daquele gajo que está lá na wall. Ah, certo. Lembras-te que há um diálogo com o Jon Snow em que ele percebe pelas últimas temporadas que o Sim. Maester que estava lá era um Targaryen Sim, e sim. acho que esse Maester é o filho do Egg, Um dos, né? Porque ele deve ter tido vários. um dos. Yeah. Portanto, agora não sei em que relação é que está com a Daenerys, mas eu diria que seria tipo já um Yeah, bisavô ou eu avô. acho que é alguns por aí. Eu acho que é alguns por bisavô, se eu não estou em erro. Is Egg Mas Daenerys. por isso isto. Yeah, isto tendo em conta também os anos que se passa antes, não é? São 80 e qualquer coisa anos, Yeah. por isso tem alguma lógica estar ali na casa do bisavô. Aegon Egg Targaryen, later King Aegon V, is Daenerys Targaryen great grandfather, exatamente. Yeah, Ele exatamente. é o pai do King Jaehaerys, Ok. who is the father of the Mad King, Mad King, exato, o Mad exatamente. King que explodiu com King's Cidadão. Landing. Sim. Que é o Who is Aerys. Daenerys' father, yeah, que é o Aerys II, que é o pai da Daenerys. Portanto, yeah, Yeah. é essa mesma a relação. Pois, yeah. E é bué fixe, tipo, ver esta dinâmica, né? Tipo, ok, tu sabes que este Aegon vai ser rei. Isso Uhum. por si só já é fã. Ele é o filho mais novo. Para ele ser rei tem que acontecer o que acontece em Game of Thrones, né? As pessoas têm que morrer todas pela frente. Ele vai ser rei. Não sabes o impacto que isso tem em Westeros, pelo menos eu não sei. Poderás Uhum. saber pelos livros e whatever. Mas é bué fixe. A temporada acaba com esta musiquinha de um gajo a assobiar ti, 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 ti. E é tipo dois besties a andar pelo Yeah. E o descampado. tio a passar. O futuro rei do Westeros, tipo, a pôr a vida toda em risco porque quer só chilar com aquele bro que respeita e não sabes que eles vão passar e pode ser bué de agir. Pode ser bué de agir. Yeah. Yeah. Mas essa cena a cena do gajo que morre no fim do quinto episódio, não é? A primeira cena é que aquilo tipo, é uma cena a Game of Thrones, completamente. Que é tipo, no momento em que o Dunk tem um apoio gigante, ele desaparece. É tão Game of Thrones que dói. Isso era o que acontecia com todos os personagens no Game of Thrones. Era tipo, ai, tu tens apoio desta pessoa, de certeza que vai morrer no próximo episódio. Era quase garantido que os apoiantes iam de charol. Mas eu achei bem interessante essa cena, porque assim que ele aparece, não é, com o capacete metido, e quando ele diz ao outro gajo, ei, vem-me ajudar a tirar o capacete, man, ok,
eu não sou nenhum motardo, mas eu ando de moto desde que tirei a carta que ando de moto. Eu tenho carta de moto desde os meus 18 anos. E pá, uma das cenas nos acidentes que existe é pá, capacete não se tira, porque isso pode dar asneira, porque pode estar lá alguma coisa dentro. Hum. Pronto, man, assim que ele diz aquilo, eu sem saber o que é que ia acontecer, estás a ver? Mas assim que ele diz aquilo, eu pensei, Yeah, este gajo vai tão para o chão já de caminho. Assim que ele tirar o capacete, nunca pensei que fosse Não. aquilo que lá tinha atrás. Sim. Mas o meu pensamento foi: este gajo, assim que tirar um capacete, vai para o chão. Foi o meu primeiro pensamento logo de caminho. Eu Do caralho. comecei E logo a bateu ver, certo. tipo, o gajo a dizer I can't feel my fingers, não sei o Yeah, quê. yeah. Caraças. E eu acho que o outro, que depois lhe tira de facto o capacete, eu acho que o gajo, tipo, diz I can't feel my fingers, vê o gajo um bocado assim, não sei o quê. Uhum. Eu acho que ele percebeu logo aí. Por isso é que foi pedir Yeah. ajuda ao outro para tirar Ao outro, aquilo, para não yeah. tirar tipo à Yeah. bruta nem nada do género. Mas Yeah. esquece. Não. Mano, ele podia ficar com o capacete para o resto da vida Sim, que não. ia morrer na mesma. Sim, não, ainda mais naquela época, né? Yeah. Mas achei bem interessante a forma como eles fizeram aquilo. Faz bem sentido. Yeah. Yeah. Encaixa bem naquilo que é a realidade de uma situação daquela. E depois a situação toda de. Pá, tu notas que aquele rei era uma personagem diferente, era um gajo diferente. Porque ele está a fazer aquilo contra a sua família, contra blá blá blá, apesar da cena toda da fraude que estamos a falar há bocado, mas ao mesmo tempo tu sabes que ele está ali por esforço. E só o facto de ele se ter deslocado até ali, provavelmente a dar os seus últimos suspiros, os seus últimos momentos de força, só para dizer, bro, isto acabou, correu bem, tipo, ainda bem, isto está fechado. E todo aquele momento, I pledge myself to you, não sei o quê, we need good men like you. Yeah. O gajo continua no papel e depois diz, mas olha, não estou a sentir os meus dedos, ajudei. Yeah. É a tragédia clássica de Game of Thrones que eu adoro, né? Tipo, cena de aumenta a esperança e depois de repente, tchau, por aí fora. Mais uma tragédia para Westeros e para tudo mais. Portanto, adoro histórias assim. Eles que façam mais histórias assim no Game of Thrones. E acho que honestamente a mudança de tom para não ser uma coisa tão séria acabou por também ajudar a destacar esta série, esta temporada. E honestamente fez doer mais certos momentos por causa do contraste, né? Porque é tudo tão fun e tão silly e não sei o quê, e depois de repente à tua tens aquele príncipe que faz só assim que arrancou o dedo à outra e tu, e portanto, foi diferente, foi bom. Eu honestamente gostei. E o formato destes contos permite que tu tenhas uma segunda temporada sem estragar a primeira, porque eles não são propriamente seguidos, porque estamos a falar de contos. É suposto ele segundo o autor, é suposto ele em 9 contos contar a história toda deles os dois. Mas tipo, aquilo não tem que ser, estás a ver que ele não acaba, no momento em que acaba começa o outro. Tipo, aquilo podem-se passar tipo 5 anos entre o primeiro e o segundo. Sim. Ou seja, é fácil de deixar isto como está, ou então fazer uma segunda que é isolada desta, simplesmente são as mesmas duas personagens, mas a história é completamente diferente. E simplesmente vais tendo lá uma personagem ou outra que tu já conheces desta primeira, e é fácil fazer isto assim desta maneira. É muito antológico, e isso é fixe. Porque assim não ficamos presos àquela questão que eu estava a dizer há bocado, que é um dos pontos positivos disto, que é não ficar preso àquela questão de uma possível terceira temporada e depois não há mais nada para falar a seguir. Sim. Se eles forem neste caminho de ele... antologia, está-se bem. Antológico acho que nunca pode ser, mas, não. mas a questão... Sim. Pseudo, certo. não é? Pseudo. Sim, pseudo. Mas acho que a cena de serem contos também me dá um bocadinho mais de esperança, porque ok, são contos, eu não sei quantas páginas, não sei quanto trabalho é que dá ao gajo escrever este tipo de coisas. O trabalho nem sei se é o escrever em si, eu sei que o último livro é o escrever que lhe está a dar trabalho, mas imaginar soluções criativas para depois pôr diretamente num script não há de ser muito difícil. E ele, ok, se calhar não vou contar isto em contos, se calhar vou acabar de contar a história na série. Se calhar nem faz as 9 temporadas, não sei se faz sentido fazer 9 temporadas, mas se calhar consegue, aí está, os contos que lhe faltam contar, ir contando à medida, tipo, ok, esta temporada agora são 2 contos, e agora isto vai ser não sei o quê. Não sei, eu acho que a liberdade criativa está lá presente, e eu sei que, apesar de não conhecer a obra e não
Não vi muitos vídeos de análise desta temporada, nem desta série. Sei que houve uma coisa ou outra, que houve liberdades criativas extra que foram tomadas já a preparar o futuro. Pelo que eu percebi, aquele momento em que tu tens aquele Baratheon a ir ter com ele, a oferecer, vem comigo, tipo, vamos fazer não sei o quê, vem comigo, vais ser o meu night, vens-te lá comigo. Esse momento acho que não está lá no conto. Mas eles acrescentaram para dar layers àquilo que vai acontecer no futuro, pelos vistos, acho que eles vão dar a porrada. Ok. E portanto, acho que ele pode começar a criar e contar até uma história melhor, tendo em conta que a história é bué contida, é bué isto. Tipo, não precisas ter demasiadas personagens, são eles os dois. Ok, claro que Game of Thrones é sempre bué extensivo, mas pronto. Mas tu não isto. sentes a necessidade, esta série, tu estás a dizer dela ser contida. Uma das coisas que eu senti é que não há aquela necessidade direta como havia em Game of Thrones ou House of the Dragon, que é de tu estares a absorver lore como se não houvesse amanhã. Não há essa necessidade. Sim. A série Pois. conta tudo aquilo que tem para contar e tu não precisas de saber quem é que são aqueles personagens para o futuro ou para Mas trás. estás a dizer isso como um ponto positivo, não é? É isso, como um ponto positivo. Exato, O que não impede tu depois de tentar descobrir quem é que são eles e vês mais sobre eles. Mas é contida, eu acho, contida nesse aspecto e que funciona muito bem. Uma das coisas que eu pensei foi mesmo isso, foi finalmente uma cena de Game of Thrones que eu não tenho que estar a pensar, caralho, quem é este gajo? Porquê é que este gajo está aqui? Yeah. Porquê é que ele veio para aqui? Quem é que ele é filho? E não pensei nada disso, simplesmente aconteceu o que tem que acontecer. E o facto de ele ser um knight à toa, né? Um edge knight, não ter relação com À ninguém, toa, não sei literalmente. tu acabas por também sentir que tu não precisas ter todo este contexto, né? O House of the Dragon, apesar de serem novos personagens, uma época diferente e tudo mais, tu já tens conhecimento pré-estabelecido, como é que em teoria funcionam dragões, o que é que cada casa é ou representa ou acaba por ser no futuro, e tu, ok, e tu mandam piar, Baratheon is always blá blá blá, ou Lannister is always rich, qualquer coisa assim, Lannister always pays his debts. Portanto, ok, estas coisas vão-me fazendo sentido agora porque eu vi Game of Thrones. Aqui não, aqui tu vês isto e é o que estás a dizer, como é contido, e são só aquelas duas personagens, e uma delas inclusive é um gajo à toa. Tu não precisas constantemente fazer estas relações para compreenderes o mundo. O mundo é explicado através da relação, neste caso, com os Targaryen e com as personagens que vão aparecendo. E mesmo as personagens tipo o Baratheon desta série, pá, o gajo não é demasiado relevante a sua casa, né? Tipo, tu sabes quem ele é, sabes que ele é um boémio, tens a cena dos Antlers, que é bué da fixe, que é uma coisa que aparentemente nos livros é muito descritivo, porque todos os Baratheons têm tipo esses antlers gigantes, tipo a ostentação e não sei o que mais. E outra cena é que esta série acaba por dar espaço para essas quirks que se calhar destoam um bocado com o tom sério de Game of Thrones e House of the Dragon, porque parece ridículo, né? Tipo, o gajo está bêbado com uma cena de A dançar sem camisola. com grandes sem camisola, não sei o quê. Tipo, isso é bué da fixe. Estou à toa. Yeah. E depois o outro gajo das abelhas que morre, o caixão dele está cheio de abelhas. Yeah. E pelos vistos, isso são tipo rituais que Yeah, estão nos yeah. livros, são coisas, Sim. é lore do livro, mas isso nunca faz sentido. Em nenhuma ocasião tu irias mostrar uma coisa daquelas que não fazia sentido e destoava bué do tom sério da série principal. E aqui há oportunidade para isso. Sem dúvida, sem dúvida. Uma última coisa que eu queria falar contigo é: eu gosto do quão ainda ambíguo é, ou pelo menos não fechado está, se o gajo foi mesmo Knighted ou não. Yeah. Eu gosto da primeiro momento que ele diz que é um Knight, o primeiro mesmo, em que aquilo faz um flashback pelo com miúdo a levar porrada com que se estava a manhã do pai, entre aspas, não é pai, não é? Depois nós percebemos que eles não têm ligação nenhuma, mas tipo, a montagem é tão perfect, aquilo é tipo do género, eu sou um Knight, e depois de repente, és? Eu acho que não és. É impossível, Gostei, mas depois começas a perceber da ligação dos dois e deixa-te na dúvida se realmente o homem o fez ou não. E começas a perceber também, se não sabias, sabes ali que
tu para seres knighted, qualquer pessoa pode dar seja a outro cena de knight, knight a sim. outra pessoa, portanto não é por aí. Aliás, o Baratheon, antes da batalha, faz o outro gajo knight O e outro, acabou a yeah. conversa. Isso é uma Era cena uma coisa... bem importante dentro do universo do Game of Thrones. Por exemplo, lá está, isso é um detalhe, estás a ver? São esses detalhezinhos que para ali, pá, funcionou, perfeito, chegou no fim, tipo, está tudo bem, siga para a frente. Mas isso, se tu pensares no global, isso é uma cena bem importante, porque isso é oficialmente a criação de uma divisão da casa do primo dele, que é os gajos das maçãs vermelhas. Ele quando aparece a maçã verde no escudo, no fim, não é? Que ele depois diz, uma maçã verde, sempre tiveste mais cara disto do que o outro. Porque ele literalmente cria uma subdivisão naquela casa da maçã verde e da maçã vermelha que depois guerreiam tipo anos a fio no futuro, que há guerras infinitas entre aquelas duas casas. Lá está. E é tudo, mais uma vez, o que tu disseste. O gajo morre e por causa dele morrer há Game of Thrones. O gajo é ordenado Knight ali porque o primo dele decidiu ir para o outro lado e de repente há tipo centenas de anos de batalha dentro de duas casas. Isso é bem fixe, é bem fixe. E está, o mundo do Game of Thrones é interessante por causa dessas coisas. Isto é bem escrito. Mas eu estava a dizer que a cena dele ser mesmo Knight ou não acaba por funcionar bem porque está, eu pelo menos senti durante a série que no início ele não é. E depois, se calhar até é. Depois, não é relevante se é. Porque já foi reconhecido, não sei o quê. Depois aquela cena final do gajo Sir Arlan, why did you ever knight me? E depois o gajo tipo parece que morre, né? E o gajo começa a chorar, não sei o quê, e depois e começa tipo, afinal acorda, estava só tipo um transe qualquer. Depois a knight always finishes his stories. Que pareceu mais, essa frase mais pareceu uma indireta para o George R. R. Martin. A knight always finishes his stories. Senti bué. A série faz bué indiretas ao Game of Thrones. A cena inicial. Olha, primeiro episódio, primeiros segundos, primeiros minutos do episódio. Começa a música do Game of Thrones. E de repente corta para. Não é? Se aquilo não é uma indireta, está tudo com. Tipo, sim. Game of Thrones, grande série, e de repente na parte que está a ficar melhor a música, pumba, sai bosta. O que eles mostram literalmente ali. Ali. Tão bom. Por acaso nunca tinha pensado nisso. Tão bom. E olha, a música é outra. E tu tens mesmo as músicas finais de créditos também eram bué da tipo. Normalmente costuma ser uma cena da orquestra, não sei o quê. Ali era tipo músicas, parecia que passava na rádio, quase escolhidas a dedo, Guardians of the Galaxy style. E a cena de ele não ficar definido se ele é mesmo Knight ou não, porque aí está. O gajo estava a morrer, né? Tecnicamente estás a ver a última cena de todas daquela personagem do Sir Arlan que está para morrer, e depois tu vê-lo morrer e dizes, afinal ele nunca foi knighted, mas depois afinal não está morto e tu, então se calhar ainda há aqui uma chance de em 5 segundos ele ser knighted só porque sim. Portanto fica um bocado na ambiguidade de que será que ele foi mesmo, mas ficamos naquela, provavelmente não foi. Provavelmente ele enterrou, disse que foi, mas ao mesmo tempo vai um bocado contra a personagem do gajo de mentir sobre isso. E também bate outra vez naquela cena de The Gods Don't Favor a Fraud, estás a ver? Fiquei bem a pensar nisso, porque se ele mentiu, The Gods Don't Favor a Fraud, o que é que vai lhe acontecer? Ou o que é que vai acontecer por causa dele ter mentido e tudo mais? E acho que ele próprio diz, o Baratheon diz, The Gods Don't Favor a Fraud. E o gajo disse, then why do they favor me? Portanto, eu fiquei a pensar, se calhar o gajo não é mesmo Knight e is just going with the flow. Mas se calhar é lá dentro, lá no fundo. Ele só nunca foi ordenado como. É isso. É uma demonstração de que tu seres Knight é mais do que a ordenação. É muito mais do que isso. Isso é uma formalidade. Exatamente. Aliás, até porque a série também diz isso, não é? Porque o gajo... O que ele luta no fim, não é? O Targaryen. Que é lá o que o miúdo também não gosta, o que o Egg também não gosta. É primo, não é? Acho que eles são primos. Irmão? Irmão, exatamente. É irmão. É o irmão. Pois, exatamente. Ai, caralho, já estou todo baralhado. Exatamente, irmão. E ele... Espera, não é irmão. É tio. Não, o tio é o rei. Mano, eu já estou todo baralhado. O tio é o rei, não é?
o tio dele, O tio do Egg, é o rei. sim. Exatamente. E ele é irmão do gajo, do antagonista, vá, do mal, que depois faz com que eles tenham aquela batalha infernal do Seven. Estava a dizer, esse gajo é Knight. E, no entanto, quebra todos os valores de Knight. Não é? Não, Por isso, exato. é exatamente o oposto. É um gajo que é ordenado Knight porque aliás, ordenado, ele é de família, ele é automaticamente, ele é cavaleiro, nem há hipótese. E outro gajo que vem tipo do nada e se calhar nunca foi ordenado, mas tem mais valores do que o outro. E tens esse contraste que é fixe. Não, a série realmente tem coisas. Uma pessoa quanto mais fala e vai aos detalhes, mais consegue perceber o quão pormenorizado e interessante é os contrastes que eles tentam aqui fazer e tentam colocar em todos os ambientes. Isso é fixe. Agora, só queria uma coisa completamente à parte. Há um episódio qualquer, acho que é quando ele está a chegar lá à cidade onde há os combates, onde está a haver a cidade lá, a zona onde está a haver as festividades. Os cenários de Game of Thrones geralmente são cenários tipo bué épicos, não é? Tens tipo cenários que tu não vês tradicionalmente numa... eu senti que aquela cena quando ele estava a chegar lá foi bem engraçado, porque eu senti que aquilo podia ter sido gravado aqui atrás da minha casa, estás a ver? Foi mesmo uma cena tão à toa, porque não foi aquele cenário que tu estavas à espera, tipo, tinhas ali umas... Porque, não sei, estás a ver? Tipo, o gajo vinha lá com os cavalos dele e tinhas tipo umas ervas que parecia tipo as ervas que nós temos aqui atrás, estás a ver? Não era nada... Não é aquela coisa que tu olhas e dizes, aquele campo com as árvores lá à frente. Nada disso. Era tipo o caminho mais comum que tu podias encontrar em Inglaterra, por exemplo. Ser mais normal. Isso também mostra esta normalidade da série, esta coisa mais comum, menos épica, menos glamourosa e menos de demonstração. Porque o Game of Thrones é todo assim. Todas as sequências mostram-te ou castelos tipo que tu ficas tipo holy god, what the fuck, ou cenários, até mesmo nas partes da guerra são cenários incríveis com grande floresta, grande estás a perceber? É tudo assim. Sim. Ali não. É tipo, não, os gajos tinham lá uma serra atrás de casa que tipo, tinham um grande caminho, já vamos fazer ali fica bem. Pá, essa simplicidade da série é maravilhosa. Funciona muito bem. É isso. E curtiste daquela cena, a cena mesmo final de todas, em que eles estão a ir, depois está lá o Sir Arlo, né? Arlen, o dele, a dar uma de Paul Walker. Tá? E depois faz... sim. E depois vai voltar lá. And I see you again. Foi giro. É verdade. É engraçado que eu vi essa cena e eu, bonito, depois vou à internet, estragaram-me, será? Deu uma de Paul Walker. Bem, acho que já falámos o suficiente. Já. Tá bom. Eu só queria deixar aqui um detalhe, que eu estava a ver aqui o cast e pronto, este cast, né, estas pessoas agora envolvidas, obviamente tudo atores britânicos, irlandeses, escoceses, que é uma particularidade interessante destas séries do Game of Thrones que eu gosto muito, acabam por se relacionar com outras coisas que nós também gostamos e conteúdo britânico. E o rei, o Baelor, né, o que acaba por morrer, tu não vais acreditar, mas ele vai estar na série do Harry Potter. What? Yeah. Quem que Ele vai ser o Cornelius Fudge. What the fuck? Ok. Portanto, giro. Interessante. Bem giro. Até mal podemos esperar para ter aí um cast de personagens de Harry Potter e Game of Thrones a interceptarem outra vez, como interceptaram na altura do Game of Thrones. Ok, Nice. vamos fechar este episódio, que já vai mais longo. Olha, peraí, desculpa, também teve um Doctor Who. Ok. Nota, né? Temos de dar uma notinha. Yeah. Olha, esta série é uma daquelas, por tudo aquilo que temos estado aqui a falar, que eu dava facilmente. É daquelas séries que é fácil dar o 5 na perspectiva que nós aqui fazemos sempre no take, claro, obviamente. Yeah. Mas eu apontei aqui problemas, por isso para mim não é assim tão fácil dar esse valor. Podia dar só porque
realmente gostei muito, mas eu acho que esta série estou mais inclinado para sólidas 4 estrelas e acho que é muito fácil uma segunda temporada tipo, subir isto, desde que mantenha Yeah. a linha, mas melhor. Eu acho que aqui o meu problema é mesmo aquele que eu falei, ali o ritmo em alguns episódios é um bocado estranho, depois há ali coisas que contam que não sei se é porque o conto tem pouco para contar e depois eles acabaram por ter que estender um bocadinho mais e tal, e depois ficou um bocado esquisito, Yeah. não sei. Pronto, mas é isso, por isso vou ficar pelo 4. Eu estou contigo, não é perfeito, obviamente que tem estes detalhes bem interessantes que valorizam a série, mas eu acho que já valorizam a série acima ou para cima do que é uma produção muito boa, mas com um core mal explorado ou mal trabalhado. Uhum. Então, o pacing podia estar melhor, o acting podia estar melhor, apesar da química ser e o casting em si estar ótimo. Há muita coisa que podia estar categoricamente melhor. E o tempo, né? Se os episódios tivessem mais tempo, houvesse mais tempo para o character developing, acho que beneficiaria. Portanto, eu também estou inclinado para umas sólidas 4 estrelas. E vamos ver, uma segunda temporada, é como disse, uma segunda temporada facilmente consegue dizer, ok, vamos ser mais ambiciosos e vai correr bem. Yeah. É Sem isso. sombra de dúvida. Ok, então fechamos o episódio? Sim, Está fechado. está Então, feito. algum genérico? Já não me Não, lembro. não, já não há Não, nada. é só isso. Está feito. Então, É por só dizer 40 adeus minutos de e também. episódio. E não sei qual é o próximo episódio que ainda vai vir, mas certamente virá. Provavelmente do melhor filme de fevereiro. Wuthering Heights. brinca. Eu vou dar facilmente Enquanto estamos aqui com Oscars e tudo mais a bombar, provavelmente vamos estar aí a falar sobre os nossos favoritos dos Oscars, o que é que achamos que vai ganhar, essas coisas todas normais desta época. Exatamente. Portanto, já. Então vá. Adeus. Tchau, pessoal. malta. Tchau, tchau.